Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre a administração do tempo. Vamos falar com Andréia Reis sobre os adolescentes. Daniela Henkel-Blaut fala sobre avaliação neuropsicológica. E não esqueça da nossa querida Jurema. Olá, eu sou Lisane Pacheco, psicóloga, e você está assistindo o NAP TV. Jossandra Silva abre o programa nos dando dicas sobre como melhor administrar o tempo no nosso dia a dia. A gente sempre indica, né? Eu particularmente gosto muito de uma estratégia que chama 5Ps para auxiliar na organização do tempo. Porque a gente tem diversas e diferentes prioridades e cada pessoa é única, né? Então, para cada um adaptar ao seu estilo de vida. Então, esses 5Ps que a gente fala é o parar, pensar, projetar, priorizar e planejar. De que forma, então, se dá isso? O parar. A primeira coisa que a gente pensa é que quando a gente tem muitas coisas para fazer e não consegue dar conta, a gente se culpa. Não é possível dar conta de tudo e nem fazer tudo perfeitamente. Então, a gente vai ter que, de alguma forma ou de outra, deixar de fazer alguma coisa e ter a consciência que no momento que tu tá deixando de fazer alguma coisa, tu ganha, por um lado, mas tu perde. Então, tu vai ter que optar. E aí entra a organização e o planejamento, então, das atividades, né? Então, a gente para e daí a segunda coisa que a gente faz é pensar. A gente pensa quais são as prioridades, né? Para depois projetar. E quando a gente projeta, a gente pensa no futuro. Tu pensar, por exemplo, se eu fosse te perguntar, o que tu vai fazer, onde tu imagina, o que tu te imagina fazendo daqui a 5 anos? Pensando nisso, tu vai começar a elencar prioridades que tu consiga te ver daqui a 5 anos. Bom, se daqui a 5 anos eu quero estar fazendo tal coisa, hoje eu preciso priorizar isso, isso e isso. Tá? Nesse sentido, então, o projetar. O priorizar. Pensando, então, nos teus sonhos e objetivos, qual a prioridade que tu precisa ter na tua agenda, né? Para depois, então, planejar, né? Como é que a gente começa a planejar isso? Agenda. A melhor coisa hoje em dia é a agenda, né? Então começa semanalmente, né? Começa a fazer no domingo, por exemplo, é uma dica que a gente sempre dá. Domingo tu organiza como é que vai ser a tua semana, né? E tu visualizando essa agenda vai te ajudar também a delegar muitas vezes tarefa, né? É pedir para o marido ou para a mulher pagar uma conta, vai estar te ajudando. É pedir para um filho, para uma filha fazer um serviço doméstico enquanto tu faz outro, né? A gente vive numa sociedade com muito mais quantidade do que qualidade, né? E isso, de certa forma, tem que ser repensado, né? E está tendo uma distorção aí muito grande e muito preocupante. Haja visto o nosso dia a dia é assim, né? Então realmente tem que se repensar nisso. A importância das pessoas se conscientizarem que a qualidade é muito importante nesse sentido, né? Que sim, tu consegue dar conta de muitas coisas. Às vezes nem tudo, e daí não pode vir a culpa, porque nem todo mundo consegue fazer tudo, né? Somos humanos, e daí aí entra a questão de não se culpar,
né? Como é que eu posso priorizar? Para te poder priorizar a administração do tempo, antes de tu priorizar, tu tem que entender e tu tem que dividir muito bem e pensar em 3 coisas básicas. E tu precisa ter isso, que é a disciplina, tu precisa te organizar e tu precisa planejar. É por isso que eu digo assim, que isso é muito particular de pessoa para pessoa. Cada pessoa encontra uma estratégia, né, diferente. Tem pessoas que usam agenda, tem pessoas que usam o quadro, né? Tem pessoas que usam até o próprio telefone, né? A maneira como tu planeja, ela vai de acordo com cada pessoa, né? O importante realmente é isso, é que a pessoa tenha essa disciplina e essa organização para daí planejar. Um dos fatores da baixa produtividade na vida pessoal e profissional é o uso excessivo da rede social e da internet. Um estudo, ele apontou que o nosso cérebro, ele demora de 7 a 14 minutos para assimilar aquilo que ele está fazendo. Quando a gente deixa de fazer uma atividade e a gente inicia outra, tem esse espaço de 7 a 14 minutos que pode representar, de certa forma, uma perda de tempo, né? Porque é um tempo que o cérebro demora para assimilar essa nova atividade. Uma dica, então, para não desperdiçar o tempo com internet ou redes sociais, enfim, delimitar a quantidade de tempo que tu vai usar e regrar mesmo. Olha, então eu vou de noite, eu vou olhar as minhas redes sociais, vou ficar 1 hora olhando. As ferramentas volta. Então, as ferramentas tecnológicas que temos hoje em dia, e são várias, nos auxiliam muito e já fazem parte, né, do contexto que a gente vive. Mas elas precisam, então, ser usadas de uma forma mais saudável e mais consciente, principalmente pelas pessoas, até mesmo para nos ajudar nessa administração do tempo. Elas estão aí para serem usadas, mas realmente é preciso parar e pensar um pouquinho até que ponto elas estão nos ajudando e até que ponto elas estão nos prejudicando. Agora confira Andréia Reis falando sobre os adolescentes. É muito importante entender que não tem como ver a juventude hoje separada disso, sem essa tecnologia. Há anos atrás, penso em gerações passadas, nem se imaginava. Para conversar e para contar uma novidade, tu tinha que esperar o outro dia de manhã, quando chegasse na escola, para contar a roupa que tu vai usar na festa, para contar uma novidade em relação a algum flerte, nem é crush, como se dizem hoje, né? É um flerte. Tudo tinha que esperar muito tempo. Então, a gente acabava desenvolvendo em nós, né, a geração mais antiga, a capacidade de esperar, ou até a tolerância. Hoje isso não existe. Hoje os jovens, se eu tiver a ideia de uma roupa, eu vou botar essa roupa, vou tirar uma fotografia e vou mandar no grupo das amigas para elas sugerirem que tipo de roupa eu posso ir na festa. Então é tudo agora e já. Alguns aplicativos você vai postar situações, tu vai marcar algumas pessoas e elas vão ver naquele momento e depois também não vão ver mais. Vai sumir. Então é tudo instantâneo e momentâneo. Então isso é a juventude de hoje. Então quando a gente critica essa questão da tolerância deles, a capacidade de suportar algumas coisas, vem muito disso, né? Hoje nós mesmos adultos, se a gente tem alguma dúvida em relação a qualquer coisa, a uma palavra, a um tema, a gente vai também para a internet e logo já tem a resposta, né? Logo a gente já busca a resposta. Então também a gente está nesse fluxo imediatista e que tudo acontece na hora que a gente quer e tá ali a resposta. Então isso faz parte. E o que a gente vai fazer? Proibir o jovem, não deixar ele usar, também isso é como se fosse, eu falo que é como se a gente arrancasse um braço deles, né? Só que daí tu faz o que com isso? Arrancar fora não dá, né? Então a gente tem que aprender, em primeiro lugar, para tudo em relação aos jovens, é aprender a conversar. Eu escuto muito na clínica os jovens dizerem que que bom que agora eu tenho alguém que me escuta.
Por quê? Porque eles não estão se sentindo escutados. Então é difícil na correria do dia a dia tu sentar e conversar. Porque muitos pais não têm paciência de conversar dos assuntos que os jovens traz. Às vezes eles querem mostrar alguns vídeos que eles estão assistindo, algumas coisas que muitas vezes os pais acham uma bobagem, não tem nexo, mas para ele tem. E é importante se ele vem te mostrar. Se ele vem te mostrar, ele está aberto a falar sobre esse conteúdo do vídeo, ele está aberto para falar disso. Então senta, vamos trabalhar a nossa tolerância como pais também. Senta e olha. Depois tu vai conversar com ele sobre isso e tu vai dizer, estranho, né? O que esse cara tá falando? Será que isso é legal para ti? O que te chamou a atenção? E aí tu começa a conhecer o teu filho. Mas tirar isso da vida deles é impossível. A gente tem que trabalhar bastante, como pais, é a questão de saber o limite disso. Para tudo, né? Só que aí a gente também tem que poder apresentar outras opções. Vamos fazer um passeio? Vamos fazer alguma coisa? Vamos dar uma volta? Vamos assistir um filme? Vamos assistir uma série juntos? Se isso faz parte da vida deles. Porque é muito fácil também deixar eles lá no mundinho deles, com as questões que envolvem as redes sociais, que envolvem os aplicativos, e tu fica lá sem precisar fazer nada. Só que ele já está naquele mundo. Então é bem importante perceber que isso faz parte deles. Isso é a forma deles conviverem. O tempo que a gente tinha que esperar até o outro dia de manhã para conversar, eles estão toda hora conversando, 24 horas por dia. Nós também, na época da nossa juventude, a gente ia adorar poder estar falando com os amigos o tempo inteiro. E eles estão o tempo inteiro conversando. Então, muitas vezes, aquele momento que tu tá ali e tu pede para ele se afastar do celular, ele pode estar no meio de uma conversa importante e a gente desconsidera, às vezes desqualifica. Então a gente tem que trabalhar a nossa tolerância em relação a isso, porque o jovem está ali elaborando as coisas dele naqueles conversas, naqueles grupos, quando eles estão falando de situações de amigos, de amigas, de situações da sala de aula, de situação daquele professor, ele está elaborando toda essa situação. Então isso a gente tem que ver como uma vantagem. Então aconteceu um fato que deixou o jovem intrigado, preocupado. É ali, naquela hora, no grupo da escola, que ele vai discutir, que ele vai falar. Pode estar falando, mas ele está elaborando, ele está botando para fora sentimento, ele está... Então, a gente tem que tentar entender esse lado também muito positivo. Nós não podemos fugir dessa tecnologia toda. Isso faz parte do nosso mundo. Nós, adultos, temos que nos aproximar deles através também dessa via. Então, às vezes, as mães comentam, porque minha filha fala comigo pelo aplicativo. Que bom que ela fala contigo. Se for por aí, seja por via que for, mas é essa via. Elas comentam até que é, por vezes, dentro de casa, né? Tá numa peça, a outra tá noutra, e é através dali que vai falar. Mas se ela tá falando contigo, ótimo. Mas, sim, como é que eu vou entrar nesse mundo também? Como é que eu vou estar atenta ao que está acontecendo, como é que ele está lidando com essa tecnologia, com as redes sociais, com os grupos, como que está sendo esse convívio. Isso eu tenho que estar ali. Não adianta eu deixar o jovem lá e ver como é que ele está usando isso, de que forma ele está se comunicando, o que ele está expressando. Através do diálogo, né? De poder conversar com ele, de participar. Se ele vem te mostrar, olha... Né? Mas que isso faz parte da juventude, nós não temos mais como negar que esse é o mundo deles. E também, com certeza, o nosso mundo também. Não sai daí, a gente vai fazer um breve intervalo e logo voltamos com o NAP TV. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia
a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Entre os dias 8 e 10 de outubro, a INH, com o apoio do NAP, estará promovendo o 2º Simpósio Internacional Futurismo. Aberto à comunidade, esse evento terá palestras de gestão, comportamento e tecnologia. Informações através do INH e aqui com o NAP. Estamos de volta, agora com Daniela Henkel-Blaut falando sobre avaliação neuropsicológica. Então é importante trazer esse contexto que vem da neuropsicologia, né, feita por um neuropsicólogo, que a neuropsicologia ela vem da psicologia com a neurociências, né, e a neurociências ela é o estudo do sistema nervoso central relacionado às funções cognitivas e do comportamento humano, né? Então, uma busca de entender tanto alterações e questões normais da memória, da linguagem, da condição visoconstrutiva e também relacionado ao comportamento humano, né? Das condições bem de transtornos tanto de humor relacionado à ansiedade e depressão. Então, entendendo isso, essa atuação ela é extremamente importante para diagnóstico. E por que isso, né? Para entender se há algum tipo de alteração relacionado a essas questões. Então, aquelas queixas, situações de atenção, tanto quanto da criança, do adulto, né? Do processo de envelhecimento que auxilia muito. E essa é uma condição que podemos entender tanto a monitoração, de poder fazer uma avaliação neuropsicológica, poder entender processos que vão levando a algumas alterações. A avaliação neuropsicológica é uma investigação, uma atuação onde o neuropsicólogo auxilia este paciente através de atividades, né? Uma boa anamnese, primeiramente, entendendo todo esse percurso, tanto histórico, como essa pessoa teve todos os processos de aprendizagem, de escolaridade, estudou até que idade, fez alguns cursos ou todas as suas formações ao longo da sua vida.
buscando isso muito relacionado a entender essa idade que ele está naquele momento, sendo criança, sendo adolescente, sendo adulto ou um idoso, né, com seu processo de envelhecimento, que é normal, declínio dessas funções, e dentro disso poder entender como vai se percorrer nessas atividades de vida. Então, a avaliação ela é feita com testes padronizados para a população brasileira, podendo entender todo esse processo tanto da linguagem, memória, todas as praxias, visoconstrução, e ao mesmo tempo algumas tarefas relacionadas, e todas essas buscas, né, de poder entender essas testagens, esse conhecimento a nível cognitivo que essa pessoa vai correspondendo, podendo entender se ela está numa normalidade ou ela tem algum déficit, alguma alteração onde há necessidade de poder ver uma investigação mais apropriada, que é extremamente importante entender esses sinais, tanto precoces e ao mesmo tempo poder entender qual é esse funcionamento. Mas a diferença é poder entender os processos do desenvolvimento. A criança tem um cérebro mais malhado, ele tem um processo diferente, né, de aprender, tem uma absorção e uma velocidade de processamento diferenciada. Mas no momento que nós vamos tendo processo ao longo da vida adulta, a gente vai tendo sim períodos e situações de processo de envelhecer a nível neural, que é normal, natural, a gente vai tendo algumas modificações, mas não doença, nenhum tipo de patologia. E a partir disso, a gente tem que buscar então esses sinais, e que essas queixas se veem para uma avaliação neuropsicológica, é entender que existe uma queixa. Olha, sempre era normal, eu não tinha nenhum tipo de dificuldade, agora está ocorrendo tais e tais situações. E este é o papel do neuropsicólogo, poder entender e auxiliar com informações para responder a pergunta do doutor, ou seja, pela neuropsicologia, a neurologia, que os neuros nos trazem, né, um pedido, a geriatria, que vem também olhar esse processo do envelhecimento, alguma questão quanto é a criança adolescente por pediatras, né, ou até mesmo um clínico, né, um clínico geral consegue dar esses sinais auxiliando, olha, eu acho que a este momento é necessário entender o que está ocorrendo. Então, atualmente, os estudos bem recentes, eles nos trazem essa relação hoje, que alguns sinais muito anteriores às patologias, o que é isso? Pode ser relacionado à doença de Alzheimer, outras demências afins, possam estar nos mostrando anos antes alguma prevalência, alguma questão associada a essas doenças. Então, mas podemos perguntar, mas por que saber isso, né? Por que entender isso anos antes? Sim, muito importante. Essa seria a função, o divisor de águas, né, para possíveis tratamentos. Porque, entendendo o processo, nós podemos estimular mais esse cérebro, buscar questões que, quando falamos de doenças de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, está muito relacionado às outras funções, tanto a linguagem, aquela palavra na ponta da língua, às vezes a pessoa fica buscando trazer aquela palavra e não vem, né? Então, são estímulos que você tem que buscar para ter um processo de um cérebro mais ativo, uma busca de poder treinar a sua memória e trabalhar com as suas funções, para poder estender e ter um cérebro mais a plasticidade neural, que a gente diria. Hoje é o que a gente precisa ter, uma comunicação interna muito importante, porque isso faz ser um cérebro mais saudável, né? Trabalhando com questões bem cognitivas. Olha só a pergunta que a nossa querida Jurema recebeu no Jurema Responde. Confere aí. Só fica em casa. É a marica de uma menina. Acho que se sente sozinha.
ela fica triste mais ainda. Isso tá parecendo que ela tá começando a ficar com sintomas depressivos, tua filhinha. Querida, vou tirar toda a maquilagem, olha isso ainda. Querida dela. E você tem cuidado, não começa com essas tristezas assim, fica sozinha. Fica sozinha, não tem amiga? Tu não disse a idade dela, né? Não disse a idade dela, mas mesmo se for criança, mesmo se for mais adolescente, querida, ela precisa de ajuda se ela tá assim. Quando a criança muda de comportamento, qualquer tipo, assim, ou chora muito, fica sozinha, até agressiva. Quando a criança fica muito agressiva, pequenininha, às vezes é depressão, começou a ficar com depressão. Tem sintoma depressivo, começa a ficar depressivo. Fica prestando atenção, conversa com ela, vê o que está acontecendo. Só não faz assim, ó, não obriga ela a ir brincar com os outros ou sair disso. Tu tem que sair, se não tem vontade, não adianta forçar a criança a fazer as coisas. Mas tu precisa ver que ela deve estar com algum problema, deve estar acontecendo alguma coisa. Presta atenção. Não é normal adolescente que deve ficar só sozinho, não é normal. Cuida dela, cuidadinha dela. Se você quiser de ajuda nossa aqui. Ai, já fiquei emocionada. Não posso com essas coisas de tristeza. Não posso com essas coisas de tristeza. É bom porque daí assim eu não sou psicóloga, eu posso chorar se me vontade. A psicóloga não pode chorar quando tá falando com a outra pessoa. Eu vou chorar, eu fico emocionada, tá? Então, assim, se você não conseguir ajuda dela sozinha, procura ajuda da psicóloga pra conversar, pra ter um papo assim. Eu não consigo conversar, eu tenho que conversar com você. Você tem que me falar uma coisa, eu tenho que falar outra coisa, que eu podia de repente ajudar, eu não consigo assim sozinha. Então cuida, querida dela, cuida, porque agora Deus, eu fiquei muito emocionada, não dá nem mais pra fazer o programa hoje, acabou. O programa hoje acabou, querida dela, tadinha. O programa de hoje está terminando, mas seguimos com você nos nossos canais de Facebook e YouTube. Ou ainda, liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.